Os livros de texto usados nessa aula são Álgebra Linear, do Stembruch e Winterli, e o homônimo dele, Álgebra Linear, mas agora do Boldrini, Costa, Figueiredo e Welter. Vamos lá, então agora vamos partir para o caso geral. O teorema de Laplace, ele nos permite calcular o determinante de qualquer matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2. Ok? Então, se você não quiser saber nenhuma das outras duas formas de calcular determinante, se quiser saber só essa, você consegue calcular qualquer determinante de qualquer matriz quadrada que você precise usando ela. Tá? Mas saber as outras duas gera uma facilidade aí na hora de aplicar até mesmo o teorema de Laplace. Para aplicar o teorema de Laplace, eu preciso de definir duas coisas. A primeira coisa que eu tenho que definir aqui é o que nós vamos chamar de menor complementar, tá? E você precisa saber que o menor complementar de um número, ou seja, o menor complementar, ele está ligado não à matriz, mas a cada elemento da matriz, tá bom? Esse menor complementar, ligado ao elemento a e j, ele vai ser indicado por m e j. E ele vai ser o determinante da matriz quadrada de ordem n-1, que se obtém suprimindo a linha i e a coluna j da matriz A. Ok? Eu peguei aqui uma matriz, né, 3x3. Então, o que vai acontecer? O menor complementar M22, ele está ligado com esse elemento A22. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar essa linha e essa coluna. O que vai sobrar? Vai sobrar uma matriz de ordem 2 que tem o A11, o A13, o A31 e o A33. Perceba que como você está com o M22, todos os elementos da matriz que tinham índice 2 saíram. Então você vai calcular esse determinante aqui. Esse determinante é o menor complementar desse elemento A22, ou seja, A11 vezes A33 menos A13 vezes o A31, tá? Então ele é um número, porque ele é um determinante, tá bom? Cada elemento dessa matriz tem um menor complementar igual a esse, ok? Ligado ao menor complementar, existe um outro elemento que para nós vai ser mais importante até, né? Que é o cofator, tá? O cofator também está ligado a cada elemento a e j, porque ele é determinado pelo menor complementar, tá? O cofator ele vai ser dado pelo AIJ maiúsculo, ok? E ele vai ser dado pela seguinte relação: menos 1 elevado a i mais j vezes o menor complementar do elemento AIJ. I mais j é a linha somado com a coluna onde esse elemento ocupa, tá? Então vamos lá. Lembra que o M22 ele era dado por A11 vezes o A33 menos o A13 vezes o A31? Pois então o A22, ou seja, o cofator do elemento A22, ele vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, que multiplica todo esse determinante aqui, tá? Opa, nossa, tá pior do que eu imaginei, hein? Mas acho que dá para vocês entenderem. Então, o A22, o cofator do elemento A22, ele vai ser menos 1 elevado a 4, que dá 1, vezes esse M22. Então, o A22 vai ser igual, né, o cofator do elemento A22 vai ser igual ao menor complementar do elemento A22. De uma forma bem simples, é o seguinte: cofatores de elementos cuja soma da linha e da coluna onde eles estão é par, o cofator é igual ao menor complementar. Se o elemento está numa linha e numa coluna cuja soma de linha e coluna é ímpar, o cofator é igual a menos o menor complementar. Ok? Por que essa definição vai ser importante para nós?
Porque o teorema de Laplace vai me dizer que o determinante de uma matriz A de ordem qualquer é dado pela escolha de uma linha ou uma coluna, onde, escolhida a linha, eu vou fazer a soma dos produtos de cada elemento com o seu cofator, tá? Então, cada elemento com o seu cofator. Então, por exemplo, se eu escolher a primeira linha dessa matriz para calcular o meu determinante, então eu vou ter que calcular o cofator do primeiro elemento, do segundo elemento, do terceiro até o último elemento, multiplicar cada cofator com seu respectivo elemento e fazer uma soma. Tá bom? Se eu escolher uma coluna, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou calcular o cofator de cada elemento dessa coluna, vou multiplicar com cada respectivo elemento dessa coluna e vou somar para obter o determinante. O determinante tem que ser o mesmo, independente da linha que você escolha ou da coluna que você escolha. O valor dele não pode se alterar, tá bom? A fórmula, escrita de forma geral, é essa aqui, se você fixar. Se você escolher uma coluna, ou essa, se você escolher uma linha. Ok? Bom, por essa lógica, então, a forma mais simples de você usar o teorema de Laplace é escolher a linha ou a coluna que tiver mais zeros. Por quê? Porque o cofator do elemento que é zero, você não precisa calcular ele, né? Por que você não precisa calcular ele? Porque você vai multiplicar ele pelo próprio cofator, né? Então, se você vai multiplicar o elemento pelo próprio cofator e o elemento é zero, para que você vai calcular esse cofator? Na hora de calcular o determinante, você vai jogar ele fora e multiplicar por zero. Tudo bem? Então, sempre escolha a linha ou a coluna que tem mais zeros, tá? Isso vai ficar claro aqui nesse exemplo. Não se esqueça que se você estiver curtindo aí, gostando da nossa aula, ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, para que você tenha as nossas aulas, que são todas gratuitas, os nossos cursos são todos gratuitos, tá bom? Todo o nosso conteúdo no site é gratuito. Essa matriz aqui é uma matriz 4x4, e ela tem uma característica interessante, ó. A segunda linha dela é toda formada por zeros, exceto no elemento A22, que vale 2. Então, como ela é a linha ou a coluna que tem mais zeros, nós vamos escolher essa linha para calcular o determinante. Ok? Bom, dessa forma, a fórmula para o determinante então vai ser J, ou seja, coluna indo de 1 até 4, menos 1 elevado a 2 mais j, porque se eu escolher a segunda linha, o i sempre vai valer 2. A2j vezes o m2j. Isso aqui vezes esse me dá o cofator. Abrindo, você vai ter isso aqui, ó. Né? Você abrindo essa soma, você vai ter exatamente esse somatório de elementos com cofatores, tá? Então aqui, esse vezes esse, o cofator do primeiro elemento, esse vezes esse, o cofator do segundo elemento, esse vezes esse, o cofator do terceiro elemento, e esse vezes esse, o cofator do quarto elemento. Só que se você for observar, o que vai acontecer? Esse primeiro elemento é zero, né? Esse terceiro elemento é zero, e esse quarto elemento é zero. Como eles são zero, a hora que eu multiplicar 0 vezes menos 1, ou 1 vezes o determinante, vai zerar do mesmo jeito. Então eu não preciso calcular esse, né? Eu não preciso calcular esse, e eu também não preciso calcular esse. O único que eu vou precisar calcular é esse carinha aqui. Tá bom? E aí é exatamente o que está escrito, tá vendo? Como 2 mais 2 é 4, menos 1 elevado a 4 é 1, então vai ser A22 vezes o menor complementar desse elemento. O A22 é 2, então 2 vezes o menor complementar. Como que eu calculo esse menor complementar? Eu vou eliminar segunda linha e a segunda coluna da matriz. Eu vou sobrar com uma matriz 3 por 3, 1, 5 menos 1 na primeira linha, menos 1, 2 e 3 na segunda linha, 2, 3 e 1 na terceira linha. Certo? Está aqui. Aplicando a regra de Sarri,
né? Ou seja, fazendo diagonal principal, né? As 3, menos as diagonais secundárias, eu vou encontrar que esse determinante é 35, tá? Então, 2 vezes 35, o meu determinante vai dar 70. Ok? Então, por isso que a gente escolhe a linha ou a coluna que tiver mais zeros, para que eu tenha que calcular somente alguns menores complementares. Ok? Perceba que se você tivesse escolhido qualquer outra linha dessa matriz, vamos supor que você tivesse escolhido a quarta linha, você ia ter que calcular 4 determinantes iguais a esse, né? Por quê? Você ia ter que calcular um menor complementar para cada um desses elementos, porque nenhum deles é zero. Então, você precisaria calcular o menor complementar de cada um deles, o cofator, né? Na verdade, o cofator de cada um deles. Tá bom? Então, você calcularia 4 determinantes 3 por 3 pela regra de Sarri. Tudo bem? Por isso que a gente escolhe a linha ou a coluna que tiver a maior quantidade de zeros. Reforçando o fato de que, independente da linha que você escolha, da coluna que você escolha, o determinante da matriz é sempre o mesmo. Tá bom? Para reforçar essa ideia, a gente vai pegar aqui uma outra matriz A4x4 que tem uma coluna que somente o primeiro elemento não é zero. Então você sabe que o determinante dessa matriz vai ser 2 vezes, né, o cofator relacionado a esse elemento. Qual elemento é esse? É o elemento A1, 4, porque ele está na primeira linha, quarta coluna, certo? Então, o meu A1, 4, ou seja, o meu cofator, vai ser igual a menos 1 elevado a 4 mais 1, vezes o menor complementar, que é o quê? O determinante dessa matriz 3 por 3 que sobrou depois que eu eliminei a primeira linha e a quarta coluna. Tá bom? Então vai ser menos 2, por quê? Porque aqui você vai ter 1 mais 4, que é 5, menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Menos 1 vezes 2, né? Dá menos 2. E aí você vai calcular aqui os seus, né? O seu determinante pela regra de Sarri. Ok? Diagonais principais, diagonais secundárias, tá? Aqui. E aí você vai encontrar que esse determinante ele é menos 21. Menos 21 vezes menos 2 dá 42. Ok? Então é dessa forma que a gente usa o teorema de Laplace. Você escolhe a linha ou a coluna que tiver o maior número de zeros, e aí você só vai calcular os cofatores dos elementos que são diferentes de zero. Tá bom? Calculou os cofatores dos elementos que são diferentes de zero, você vai multiplicar o cofator por cada elemento e somar, e aí você tem o seu determinante. Tá? Mas a pergunta agora é o seguinte: o que eu faço quando o meu determinante não tem nenhuma linha ou nenhuma coluna com zeros? Né? A gente vai usar o teorema de Jacobi para isso, que é uma das observações do nosso determinante. Mas antes dela, vamos falar de algumas outras, tá? Bom, como vocês puderam observar, no cálculo determinante de uma matriz de ordem n pelo teorema de Laplace, a gente vai recair em determinantes de ordem n-1, tá? E no cálculo desses, recaímos em determinantes de ordem n-2 e assim sucessivamente, até recairmos em determinantes de matrizes de ordem 3, né, que a gente calcula usando a regra de Sarri. O cálculo de um determinante fica mais simples quando escolhemos uma fila com a maior quantidade de zeros. E quando a gente fala em fila em matrizes, a gente está falando de linhas ou colunas. Tá? E aí, uma aplicação sucessiva e conveniente do teorema de Jacobi pode facilitar o cálculo do determinante pelo teorema de Laplace. O próximo exemplo vai ilustrar essa técnica. O que o teorema de Jacobi fala? Que o determinante não se altera quando adicionamos uma fila qualquer com outra fila paralela multiplicada por um número. Ou seja, eu posso pegar uma matriz, pegar uma linha, multiplicar por um número e somar com outra linha, que o determinante dessa matriz não vai se alterar se eu fizer isso. O mesmo vale se eu fizer isso para duas colunas. Tá? Por que isso vai me ajudar? Vamos enxergar com um exemplo. Vou pegar essa matriz aqui, né? 4 por 4 de novo, tá? Observe que a primeira linha, a primeira coluna ou a segunda linha
tá aqui, ó, tem a maior quantidade de zeros, 1. Então, independente da linha ou coluna que eu escolher, eu vou ter que calcular 3 cofatores, tá? Se a gente for aplicar o teorema de Laplace de forma direta, obviamente. Mas para facilitar, nós vamos usar o teorema de Jacobi. E o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a primeira coluna e vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar a primeira linha para eliminar esse elemento, ou seja, transformar ele em zero, e eliminar esse elemento para transformar ele em zero. Tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar essa primeira linha por 2 e vamos somar na terceira linha. O que vai acontecer? Quando eu multiplicar essa primeira linha por 2, você vai ter 2, 4, 6, 2. 2 mais menos 2, isso aqui vai virar 0. 4 mais 3 virou 7, 6 mais 1 virou 7, 2 mais 2 virou 4. Tá bom? Então eu vou ter no lugar dessa linha, eu vou ter agora a linha 0, 3, 7, desculpa, 0, 7, 7, 4. Ok? Em seguida, para eliminar esse 3 aqui, eu vou multiplicar essa primeira linha por menos 3 e vou somar na última. Tá? Lembrando que você só altera a linha que você está somando, né, a que você termina o seu processo. Então, quando eu multiplicar essa por menos 3, vai ficar menos 3, menos 6, menos 9 e menos 3. Eu coloco aqui em cima para que você lembre-se que você não vai alterar essa linha. A linha que você vai alterar é essa. Para você alterar essa linha, eu tinha que multiplicar a última, a terceira ou a segunda por algum número e somar na primeira linha. Tá? Então vamos lá. Menos 3 mais 3, 0. Menos 6 mais 4, menos 2. Menos 9 mais 6, menos 3. Menos 3 com 3, 0. Tudo bem? Então, com isso, nós vamos gerar a seguinte matriz. 1, 2, 3, 1 na primeira linha. 0, menos 1, 2 e 1 na segunda linha. 0, 7, 7, 4 na terceira linha. 0, menos 2, menos 3 e 0 na última linha. Tá bom? Agora, eu posso usar essa coluna aqui para calcular o determinante dessa matriz. Por quê? Porque o teorema de Jacobi me fala que essa matriz que eu rebatizei de B, porque ela não é a matriz A é essa daqui é uma matriz B gerada a partir de A, né? O teorema de Jacobi me fala que o determinante de A é igual ao determinante da matriz B. E aí o que vai ser o determinante da matriz B? 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Aí eu vou tirar essa linha e a própria coluna, vezes, né? Então vai ser 1, que é o elemento, vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz 3 por 3 que vai sobrar aqui embaixo. Ó. Certo? Então, nós teremos que o determinante de A é igual ao determinante de B, que vai ser menos 1 elevado ao quadrado, ou seja, vai ser 1, vezes o determinante, né, dessa matriz que a gente usa Sarri, ok? E sai que ele é menos 35, tá bom? Na hora que você terminar de fazer todo o seu determinante pela regra de Sarri, ele é menos 35, tá bom? Então essa é a forma de você usar o teorema de Jacobi casado com o teorema de Laplace para que você pegue uma matriz que não tem tantos zeros e transforme ela numa matriz com alguns zeros que te permitem calcular esse determinante de uma forma mais fácil. Okay? E aí, gostou dessa nossa aula sobre determinantes? Te ajudou? Se isso aconteceu, eu peço então que você apoie o nosso projeto. Como que você faz isso? Curtindo essa aula, compartilhando ela com seus colegas e principalmente se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, se essa aula te ajudou bastante, você pode fazer um Pix para a gente usando essa chave Pix que está aí. Além disso, eu reforço o convite para que você vá na descrição do vídeo, pois lá você tem todos os links para os artigos do site que a gente usou para fazer essa aula,
bem como links de listas de exercícios resolvidos sobre determinantes, matrizes, sistemas lineares, tá bom? E os livros que também a gente indica para o estudo de determinantes, matrizes e sistemas lineares, ok? Então era isso, até a próxima, abraços.